Oi meninas, voltei para falar sobre a gestação, né, fazer o diário de gravidez. Eu comentei que já ia fazer logo em seguida, né, mas acabou que eu não estava conseguindo achar um formato bacana. Eu falo demais, já deu para perceber, né, no diário da gravidez, na descoberta da gravidez, na verdade, foi 20 e poucos minutos e tinha dado muito mais, eu cortei muita coisa. E eu não estava conseguindo encaixar tudo dentro do mês, porque a gravidez é muitas mudanças em semanas, assim, né? Então eu vou fazer o diário por semanas, que eu acho que vai ser mais fácil para vocês se encontrarem na semana de vocês, e aí vocês só escutam a semana de vocês, que é o que eu faço, eu procuro lá minha semana, escuto a minha semana, e a próxima semana para mim já me preparar, porque sei que vai mudando no decorrer da semana, mas vai ser mais fácil, os vídeos vão ficar mais curtos. Então, vamos lá. Na descoberta da gravidez, eu tinha parado ali na quinta semana. Eu descobri, eu tava com 5 semanas e 2 ou 3 dias, tá? Foi bem recente, assim, tinha acabado de atrasar. E eu já tinha uma consulta marcada, foi exatamente por isso que eu fiz o teste de gravidez. Porque eu ia fazer um tratamento que não poderia grávida, né? Eu tinha uma consulta marcada com um médico da família, que não é o médico que normalmente me acompanha, porque é um médico do convênio que a gente precisa passar com ele antes de passar com o especialista. Então, normalmente eu passo para o encaminhamento, passo com qualquer um que tiver lá disponível, né? Normalmente eles só pedem o encaminhamento e já te passam pro próximo, pro médico, e daí você vai pro médico que você já faz o acompanhamento. Então eu fiz o exame para desencargo de consciência. Como eu estava grávida, eu mantive a consulta com ele para pedir o encaminhamento para o obstetra. Daí eu fui para a consulta. Cheguei na consulta, falei para ele, olha, eu tinha vindo por uma reclamação X, mas o meu problema está sendo uma reclamação Y. É, então, estou grávida e aí agora eu quero saber quais são os passos, como que a gente faz, né? E daí ele me orientou que eu fizesse os exames primeiro, antes de ir para o obstetra e trouxesse para ele. Então ele me passou uma bateria de exames de sangue, vários exames de sangue, e passou um ultrassom. A ultrassonografia eu consegui marcar só para sexta semana, então eu deixei para fazer os exames na sexta semana também. E eu tava muito bem, eu achei que eu ia ficar muito bem na gestação toda, eu não imaginava que na outra semana eu já ia estar péssima, mas isso é conversa por outra semana. Então eu guardei os exames, vários exames de sangue, de urina e o ultrassom, marquei o ultrassom para sexta semana. E ele continuando a nossa consulta, o médico me perguntou o que eu estava sentindo e naquela quinta semana eu não tive muitos sintomas. Eu só estava realmente com muito sono. Eu não tinha muita fome, não tinha enjoo, era só muito sono e um cansaço de leve, assim, de quem tá sonolento o dia inteiro. Então eu falei pra ele, olha, eu estou muito bem, nem parece que eu tô grávida, eu só tô com um pouco mais de sono e senti algumas mudanças de humor ali, uns dias antes, mas agora já tá bem tranquilo. E daí eu comentei com ele que eu era bipolar. E aí ele me perguntou o remédio que eu usava. Falei que estava usando lamotrigina, falei a dosagem que estava usando, que é uma dosagem segura dentro da gravidez. Porque como eu já vinha fazendo um projeto com o meu psiquiatra para engravidar 5 anos atrás, eu já sabia que a lamotrigina era uma medicação segura na gestação. Só que mesmo assim ele olhou para mim e falou assim, a partir de hoje você não toma mais a lamotrigina. Você vai suspender, vai marcar uma consulta com o seu psiquiatra, vai conversar com ele e aí só depois nós vamos decidir, né, no caso o obstetra e o psiquiatra, se você vai continuar com a lamotrigina ou não. A minha jornada, eu sou diagnosticada desde os 17 anos. Eu nunca consegui passar tanto tempo sem ter um ciclo como eu tô agora. Faz 6 meses que eu não tenho nenhuma alteração de humor. O meu humor era assim, hipomania, depressão, mania, emendava um no outro, assim, às vezes eu não tinha nem uma semana de folga. Então, na hora que eu ouvi ele falar isso, eu pensei, nem a pau que eu vou, que eu vou cortar o remédio, porque vou mandar mensagem pro meu psiquiatra, vou conversar com ele antes, ele me acompanha há 5 anos, eu não posso levar em consideração que um médico que acabou de me conhecer e não sabe o meu histórico tá falando. E não é desmerecendo o clínico, mas só a gente sabe o que a gente passou e o quanto é um pouco aterrorizante você saber que você vai tirar o que te deixa estável, né? Então, quando ele falou isso, eu não falei nem que sim, nem que não. Só, tipo, peguei os exames, peguei o ultrassom e saindo de lá eu já mandei mensagem pro meu psiquiatra. E aí ele me retornou falando que a lamotrigina era um medicamento muito seguro, que a dosagem que eu tomo é bem abaixo do que é seguro para gestantes, que ali até umas 200 miligramas era bem seguro para gestação, e eu tomo metade disso, então, tipo, antes eu tomava
acima de 200 miligramas de lamotrigina e ainda tomava olanzapina para segurar os surtos de mania e hipomania que a lamotrigina não segurava. A lamotrigina ela é muito boa para mim na depressão, né? Então eu tomava uma dosagem muito mais alta e hoje eu já reduzi isso bastante, eu consigo estar estável e não ter nenhuma crise com a quantidade de lamotrigina que eu tomo e eu não preciso adicionar olanzapina. Então faz bastante tempo que eu não tomo olanzapina. Eu acho que mais de 1 ano e meio, tá? Que eu não precisei entrar com olanzapina, só a lamotrigina estava segurando e depois a gente foi reduzindo até a dosagem que eu tô hoje, que é o mínimo que eu já tomei de remédio na minha vida toda. E aí eu tô uns 6 meses sem nenhuma ciclagem. Então a gente conseguiu uma estabilidade com essa dosagem da medicação. E daí ele me explicou mesmo por mensagem. Eu já tinha uma consulta na semana seguinte, né? Mas ele já me explicou, me tranquilizou ali por mensagem, que isso tinha que ser uma escolha principalmente minha, com ele e o obstetra, mas que isso tinha que vir de mim, porque eles não conseguem dizer que você não vai ter nenhum problema na gestação. Mas o percentual de problemas genéticos, né, malformações genéticas, ela é muito próxima de uma mulher que não toma medicação. Então, posso estar falando errado aqui, mas até onde eu lembro, uma mulher que não toma nenhum medicamento, uma mulher normal, saudável, tem em torno de 2% de chance do bebê nascer com alguma malformação. Ou de nascer, ou de você ter uma gestação com uma malformação ali que depois vai ser um aborto. E uma mulher que toma lamotrigina dentro dos níveis aceitáveis da gestação, tinha 3%. Então, assim, era 1% a mais de chance da criança ter uma malformação contra 100% de chance de eu ter uma crise e poder perder a criança, porque eu vi vários relatos aqui no YouTube de meninas que tiveram crises fortes o suficiente para ter uma perda gestacional. Então, para mim, olhando, foi muito mais interessante manter. E aí ele falou que dentro das malformações que existiam, né, de possibilidade, a que era mais frequente era o lábio leporino e ainda assim era muito, muito raro de acontecer. Então, naquele momento eu decidi que eu não ia cortar a medicação, independente do que o outro médico tinha falado para mim, o médico da família, e que eu ia procurar um obstetra que me apoiasse nesse momento, porque eu não precisava de alguém que olhasse para mim e falasse que eu estava sendo uma péssima mãe por tentar me manter estável, né? Que era o que eu entendia como melhor para minha gestação. Então eu fiquei mais tranquila. Na outra semana eu já ia ter consulta com um psiquiatra, então eu fiquei mais tranquila. E na parte emocional eu estava bem tranquila. Como eu disse já no outro vídeo, para mim as oscilações de humor elas são muito menos intensas do que uma oscilação do transtorno bipolar, então eu consigo muito bem identificar, respirar e entender que aquilo é só um momento e tá tudo bem, às vezes acolher aquele sentimento e passou e já era, sabe? Então nessa quinta semana, o que eu tive de mais, assim, interessante foi essa consulta, onde ele passou os exames, ele já me deu uma carteirinha de gestante do plano de saúde, apesar que ele sabia que o obstetra ia trocar. Eu comecei a procurar alguns obstetras, mas eu queria a opinião do meu psiquiatra também, né? Já que ele é médico e deveria conhecer outros médicos. Mas eu já estava pesquisando ali e pesquisando bastante sobre a quinta semana. Eu estava no céu. Eu pensei, nossa, eu vou ser a gestante mais feliz do mundo. Porque na minha cabeça, as mulheres já começavam a gravidez vomitando. Tipo, a gente vê assim no filme, né? Ai, começou a vomitar, vai lá, faz um teste. E eu não estava vomitando, então eu estava crente que eu ia ser uma grávida bem tranquila. Pensei, o sono a gente consegue lidar. Eu trabalho em salão, né? Eu tenho um salão. Então pensei, sono, assim, eu só marco as clientes um pouco mais tarde e vai ficar tudo bem. E na quinta semana foi bem isso, tá? Poucos sintomas, mais sono, um pouquinho de cansaço e um pouquinho de falta de ar. Também tive algumas falta de ar, assim. Eu tenho asma também, né? Então não sei se isso ajudou ou não ajudou na questão da falta de ar. Mas eu sentia barriga, não tinha nenhuma, né? Porque tinha acabado de descobrir. E tava bem tranquila. Eu sou uma pessoa ansiosa. Então, quando eu peguei o positivo, eu já contei pra família inteira. Eu não mantive isso de tipo, se vou contar com 3 meses, não sei o quê. Contei pra todo mundo, postei no Instagram. E assim, era uma coisa minha, entendeu? Tipo, eu pensei, beleza, tem mulheres que se resguardam com medo da perda gestacional. Se eu tiver uma perda gestacional, eu não vou conseguir me resguardar, porque eu vou ficar triste, visivelmente triste, e eu não quero ter que fingir que
nada aconteceu. Então, se eu tivesse uma perda, todo mundo que descobriu ia ter que sofrer junto comigo. E pode parecer egoísta, mas não, é pelo bem da minha saúde mental. Porque ficar escondendo e ficar sofrendo em silêncio é muito pior. Eu queria poder chegar pra minha mãe e falar assim, olha, eu tô sentindo isso, é normal. E, sei lá, ter esse acompanhamento das pessoas que eu amo, vendo as coisas evoluírem, né? Então, minha decisão foi essa. Então, assim, quinta semana foi mais isso. Nenhuma oscilação forte o suficiente, poucos sintomas. Tive essa conversa com o médico, ele passou os exames e aí no próximo diário de gravidez eu já falo o que foi acontecendo na sexta semana, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, dêem um like pra gente subir aí nas pesquisas e ajudar mais mulheres que estão passando por esse momento aí junto com a gente. Beijo!